Bem-vindo ao primeiro módulo. Vamos falar sobre a percepção do ambiente e como a percepção do ambiente ela é importante para o indivíduo. Ela é importante para você que está me assistindo nesse momento. O ambiente, a forma como nos adaptamos ao ambiente, ele é responsável pelo seu comportamento, pelo nosso comportamento. Sempre estamos adaptados ao ambiente. Entendendo isso, precisamos alterar esse ambiente, e são ambientes, né? O ambiente do seu quarto, o ambiente de sua casa, o ambiente escolar, o ambiente do seu trabalho. Precisamos modificar esse ambiente para que uma nova adaptação passe a existir. É uma tarefa árdua, mas não impossível. Os exercícios e todo o processo que nós estabelecemos dentro de uma didática vai te ajudar a chegar lá. Para exemplificar de uma forma melhor, imagine um quarto bagunçado. E esse quarto bagunçado, ele está tão desorganizado que influencia para o aumento da sua procrastinação, ou até mesmo a sua procrastinação por total. Ele influencia na sua ansiedade, influencia naquele sentimento deprimido, mas você não entende como esse quarto bagunçado pode interferir no seu comportamento, na sua ação não funcional da vida. Se você não entende como esse quarto interfere em você, como é que você vai modificá-lo? Como é que você vai mudar o seu comportamento? Você pode tomar medicação para ansiedade, você pode fazer diversas situações, mas se você não saber como esse quarto está mexendo com você, para você alterá-lo é muito difícil, porque você já está adaptado a esse quarto bagunçado. E a gente precisa arrumar esse quarto, mas a gente precisa entender o que é funcional, o que não é não funcional. O que me faz eu não conseguir arrumar esse quarto? O que me deixa preso a essa situação? Como é que a gente pode entender isso melhor? As redes sociais, ela tem um poder de criar um algoritmo que modifica o comportamento do indivíduo. Descobrir ao longo do processo terapêutico que a vida também tem o seu algoritmo. E o ambiente que você está, ele gera o algoritmo que você se adapta a esse algoritmo. Então, é necessário a gente modificar esse algoritmo para que a gente possa se readaptar a essa nova configuração, a esses novos comportamentos. No próximo módulo, a gente vai estar te ensinando exercício para você medir como é que está o seu nível de produtividade, o seu nível, a sua ação no mundo, e a gente vai também trazer exercícios para poder mapear esses ambientes do qual você faz parte. Faz sentido para você? Muito obrigado por estar aqui, por iniciar esse curso. Estamos juntos nessa jornada para o seu crescimento pessoal e para uma vida de uma qualidade de vida muito melhor. Qual é a ideia sobre adaptação do indivíduo ao ambiente? Pronto. O ambiente, o indivíduo, ele sempre está tentando vencer o ambiente de uma forma que demora para gerar resultado, ou muitas vezes não gera resultado, porque ele não está entendendo como esse ambiente tem influência sobre ele. Como é que o ambiente influencia? Eu passei a entender, a partir de todo esse tempo de terapia e atendendo meus clientes, que a adaptação ela é crucial, ela é algo indispensável, inerente ao ser humano. O ser humano ele sempre está adaptado em algo. Não tem como tirar o indivíduo desse processo de adaptação. Esse meio que faz com que ele se comporte, e essa é a visão. Isso que precisa começar a ser visto por esse indivíduo.
que ele está adaptado ao seu meio. O problema não é o meio em si, apesar que o meio tem influência, mas é o processo de adaptação. A partir dessa linha de raciocínio, o que é que eu posso fazer para mudar? Eu preciso trazer novos elementos para esse meio, para forçar esse indivíduo a uma nova adaptação. O comportamento do procrastinador, de uma pessoa que procrastina, vai variar de pessoa para cada pessoa. A gente aqui não necessariamente consegue criar uma fórmula que vai trabalhar todas as pessoas da mesma forma. O curso ele ajuda isso a aquela pessoa entender exatamente o que está levando ele a procrastinar. Procrastinar em quê? Procrastinar em a pessoa é um estudante e não consegue estudar, procrastinar no trabalho, procrastinar no relacionamento, precisa entender quais são as áreas afetadas e o que é que está afetando a área. Mas geralmente, quando você pergunta a uma pessoa que procrastina, assim, o que você precisa fazer para você mudar? Ela sabe exatamente as ações que, se ela mudar, se ela modificar, vai levar a novos comportamentos, a uma melhoria desses comportamentos. Pô, se eu dormir mais cedo, se eu desligar o jogo, se eu desligar o computador, se eu focar, se eu reservar um tempo para estudar, se eu tiver uma limitação, se eu tirar tudo que não é funcional de minha casa, se eu limpar o meu quarto, eu vou funcionar melhor. Só que a pessoa que está... esse prazer que ela tem, que o corpo dela já está acostumado, ela tem uma dificuldade enorme de romper e fazer esses movimentos que leve ela a uma nova adaptação. E ele chega em uma parte muito mais científica, melhor dizendo, que é como funciona a neuroplasticidade cerebral. Essa adaptação dela ao ambiente e relaciona ao problema dela de depressão e tristeza. Pronto. Então, esse curso da autoterapia, ele vai ensinar exatamente esse ponto, porque esse indivíduo ele precisa ter um aprimoramento para ele fazer a leitura desse ambiente. Apesar que a depressão ela é algo crônico, ela é algo orgânico também, né? Ela é uma inflamação do cérebro. Porém, existem situações que faz essa inflamação acontecer. Pode ser problemas familiares, pode ser problemas financeiros, na maioria das vezes são questões multifatoriais que levam esse indivíduo a deprimir. Ter uma vida mais saudável, mais organizada, automaticamente essa mente começa a se adaptar a esse novo estilo de vida. Porque concorda comigo que o estilo de vida de uma pessoa que está com depressão favorece a depressão dele? Então, é uma forma muito mais rápida de fazer esse indivíduo mudar. Porque se você pega esse indivíduo que está deprimido e coloca ele em um ambiente muito mais saudável, muito mais funcional, e claro que esse início vai ser de uma forma forçada, vai ser de uma forma que esse indivíduo ele não quer estar dentro daquela situação, mas se ele se expor a esses novos comportamentos, vai forçar esse indivíduo a uma nova adaptação. Ele vai começar a enxergar um mundo diferente, com mais cores, com mais gosto, com mais prazer. Ele vai entrando em outra frequência. Tem estímulo suficiente ou situação suficiente para poder ter o corpo que deseja. Então ele vai para a academia para poder estar exposto a novos comportamentos que faz com que o seu corpo comece a se adaptar àquele tipo de situação. Porque o indivíduo que está ali fazendo aqueles determinados exercícios, o corpo ele começa a entender aquele novo tipo de informação e começa a se adaptar a esse tipo de informação. O indivíduo que está sofrendo adaptação, ele não escolhe exatamente como essa adaptação vai ocorrer, porque essa adaptação é inevitável. Então, a linha de raciocínio eu preciso entender que eu sou um ser adaptável e eu preciso me adaptar de uma forma diferente. Para eu poder ter uma nova adaptação, eu preciso modificar esse ambiente.